qual seria um custo aceitável para manter o mundo a salvo? De acordo com o Instituto, a vida de crianças. Quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre, seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E entramos mesmo na reta final da série The Institute, da MGM+. E vou te contar, hein, que final que essa série tá trazendo pra gente. O hype já tá lá em cima. Depois do início ali meio morno, as coisas foram esquentando. No último episódio, nós ficamos extremamente tensos com aquela fuga do Luke. Num episódio que terminou ali com o Luke e o Tim chegando na delegacia pra falarem com o chefe. E eles prestes a assistir o vídeo que a Maureen tinha dado para eles ali naquele pendrive. Esse episódio 7, que tudo indica é o penúltimo episódio da série, já começou entregando tudo. Com a Maureen ali filmando todas as etapas do processo lá daquela parte de trás. De como as crianças são usadas e depois são descartadas naquela área de recuperação até que se tornem vegetais e então vão ser cremadas e virar fumaça e cinza. E olha que curioso, nessa gravação ela comenta que ela já sabia que ela iria para o inferno por ter trabalhado há 20 anos no Afeganistão e sinalizando que ela era militar e que provavelmente acabou cometendo diversas atrocidades pelo governo americano lá no passado e indicando provavelmente o desfecho que nós veríamos ainda nesse episódio. O Instituto é mesmo um órgão federal, um órgão do governo dos Estados Unidos e que provavelmente reaproveitou pessoas e soldados para a equipe desse instituto que já tinham ali de alguma forma um passado nefasto enquanto trabalhavam para o governo. E o que liga inclusive a foto que nós vemos desse chefe do instituto, daquela pessoa misteriosa que está por trás disso tudo, com o ex-presidente Bush, que foi quem iniciou a guerra no Afeganistão, logo depois do ataque às Torres Gêmeas. E nesse vídeo ainda a Maureen explica que eles criaram uma máquina que utiliza a mente desses jovens, dessas crianças para funcionar. E que quando as crianças chegam naquela etapa de recuperação, já era, eles viram vegetais e ficam somente à espera do corpo parar de respirar. E que como nós já havíamos falado e visto em outros episódios, tudo termina naquela fornalha, com as crianças queimadas e virando fumaça. E ao ver tudo isso naquele vídeo, o chefe de polícia fica chocado. E o Luke, coitado, enfim vê uma luz no fim do túnel, ou talvez uma salvação, alguém que acredita no que eles estão falando. E numa chance de obter algum tipo de ajuda. Mas não vai ter vida fácil, porque enquanto isso a Sigsbee vai em direção à delegacia com os seus dois capangas. E diz que o informante confirmou que o Luke ainda está na delegacia. E que nós achávamos que era aquele homem da iguana, o dono do hotel, o Norbert, e que estava falando com o chefe ali quando o Luke e o Tim chegaram, e que também é um informante, claro. Mas, meus amigos, esse episódio tá cheio de plot. E aqui já entra o primeiro. Enquanto o Luke tenta ali convencer o chefe e o Tim a voltarem para o instituto para salvar as outras crianças, e o Tim tenta explicar ali pro Luke que eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Quem chega ali é o Drew, e o chefe pede para ele cuidar da delegacia enquanto ele mesmo vai levar o Tim e o Luke para Portland para conversar com um agente de confiança dele. E assim tirar o Luke do foco do instituto o mais rápido possível. E é aí que o mosca morta do Drew mostra a sua cara e mata o chefe a sangue frio. E esse é o primeiro plot. Quem diria que esse incompetente era um infiltrado do instituto? Na sequência disso, o Drew algema o Luke e o Tim ali nos bancos e leva o corpo do chefe para outra sala. Enquanto isso, o Luke tenta pegar ali os clipes de papel utilizando a sua telecinésia para que o Tim possa abrir as algemas. Só que a gente já sabe, o Luke não controla muito bem os poderes dele, e ver ele tentando acaba sendo meio cômico até. E a cara do Tim quase que foi ele que conseguiu mover ali os clipes através de telecinésia. E o Drew, minha gente, infiltrado há 20 anos naquela delegacia, tudo a mando do instituto. E enquanto o Stackhouse fala com o Drew pelo telefone, quem chega na sala dele é o Dr. Hendricks, e os dois combinam ali de utilizarem o Avery na parte de trás, já que eles vão ter um novo alvo daqui a pouco e vão precisar de toda a força possível para cumprir esse objetivo.
E embora o Dr. Hendrix ali meio que relute para isso acontecer, ele acaba concordando em levar o Avery para aquela caixa de tortura para que ele confesse que ele tem a telepatia bem trabalhada já. E que com isso ele vai poder ser utilizado lá na parte de trás. Voltando para a delegacia, o Tim consegue se soltar e soltar o Luke ali utilizando o clipe de papel, exatamente no momento em que a Sigsbee e a patota dela ali chegam na delegacia. E deixando o Drew com a maior cara de bunda, o incompetente, quando eles voltam e ele vê que os dois já não estão mais ali. Então, enquanto o Luke e o Tim fogem ali para o poço dos irmãos Dobira, pedindo para se esconderem no que parece ali ser um bunker improvisado que convenientemente estava naquele posto, mas tudo bem. A Sigsbee e a equipe fake dela do FBI chegam no mesmo posto. E o Sr. Dobira consegue despistar eles ali, dizendo que eles foram para Portland num carro preto. E é legal essa conexão do Sr. Dobira ali com o Tim e ajudando ele mesmo com a Sigsbee se disfarçando de FBI. Como o Tim salvou ele anteriormente, a gratidão aqui superou a desconfiança. E ainda o Sr. Dobira ali deu uma arma pro Tim. Você arranja tudo no posto dos irmãos. Voltando para o instituto, o Avery está sendo torturado então naquela caixa, com o Dr. Hendrix e aquele Lucas Neto do mal, e quando está meio no limite ali, ele consegue se conectar de alguma forma com o Luke lá do lado de fora. E então, meus queridos, nós vemos a força desse menino, a força do Avery, com ele quebrando, destruindo toda aquela caixa de vidro, deixando o Dr. Hendrix mesmo de boca aberta com a força dos poderes dele. Nisso, o Tim e o Luke ali vão para a casa da Wendy, então, também conhecida aqui como Agente Gullinson. E enquanto a Sigsbee resolve voltar para a cidade com o Drew. E o Tim tenta ali explicar para a Wendy que o Drew matou o chefe, e meio que contando tudo o que está acontecendo nessa confusão danada, mas ela não parece acreditar. Afinal, para ela é tudo meio absurdo. Ela conhece o Drew há muito tempo. E o Tim já estava meio que enlouquecendo ali com toda aquela situação da Annie. E agora, do nada, essa zona toda acontecendo. E o Luke até tem bons pontos ali pelo fato de que só o governo americano conseguiria bloquear os sinais de telefone, internet e rádio de uma cidade. E contando que a própria jornalista era uma infiltrada do instituto. Essa parada toda é meio invasores de corpos. Você não pode confiar em ninguém. E então, o Drew e a Sigsbee chegam lá. Ela se passando por uma agente do FBI e o Drew dizendo que foi o Tim quem matou o chefe. Virou uma bagunça isso tudo. De volta no instituto, o Stackhouse e o Hendrix conversam ali sobre os poderes do Avery, que tanto telecinésia quanto telepatia são absurdos, e que até deixa o Dr. Hendrix ali meio que com medo de não conseguir controlar esses poderes, dizendo que o Avery é uma espécie de bomba relógio prestes a explodir, já que ele é mais poderoso do que todos os jovens que ficam naquela parte de trás juntos. E o Stackhouse, que não é bobo nem nada, já quer colocar o Avery para trabalhar. E nesse papo ali eles concordam que o Avery seria quase como uma bateria infinita para o que eles querem, desde que eles coloquem o Avery como um vegetal naquela sala de recuperação. Então a noite de faíscas de hoje vai ser comandada pelo Avery, já que assim ele entra em coma e eles podem mandar ele para a sala de recuperação, onde ele vai continuar sendo utilizado ali para dar força para aquele tal de zumbido, para essa máquina gigante que a Maureen comentou lá naquele vídeo, mantendo ele trabalhando como um vegetal. Isso é bizarro. Nisso, então, ele é levado para a parte de trás e ali nós vemos o reencontro dele com o Nick e com a Kalisha, que inclusive a Kalisha já está ali quase como uma semi-vegetal. E então, meus amigos, nós temos aqui mais uma demonstração da intensidade desse poder do Avery. Ele consegue recuperar a Kalisha, fazendo a mente dela meio que voltar ao normal. E essa conversa deles ali, através de telepatia, me lembrou muito outra obra do Stephen King, O Iluminado, com o Danny conversando com aquele cozinheiro, o Sr. Halloran. E essa cena foi mega Stephen King, né? E outra coisa legal nessa cena é que aparentemente ali a Kalisha estava meio que resistindo à tentativa do Avery, dizendo que precisava se esconder dentro da sua própria mente, quase como um mecanismo de defesa para impedir que o sofrimento dela continuasse. Meio que como se as crianças mesmo, de alguma forma, se matassem ali psiquicamente para impedir, para pararem de continuar naquele lugar. Outro detalhe legal é que a Kalisha sentiu mesmo a fuga do Luke, como nós vimos e falamos no último episódio. Essas crianças estão super poderosas e com certeza vão virar o jogo, eles vão se vingar desse instituto e das pessoas que comandam ele. Então já pensou, imagina o final da série. E o Avery mesmo já disse, ele tem as peças, só não consegue juntar elas ainda. E provavelmente ele é extremamente poderoso. E é muito legal como esse poder parece relacionar aqui outras obras do Stephen King,
como nós já falamos em O Iluminado e também em Torre Negra. Tudo indica que nós estamos mesmo num Kingverso, muito legal. Em algum momento esse cara vai ter que começar a construir isso e a conectar isso pra gente de uma forma mais específica, mais explícita. E então, meus queridos, o episódio termina com o maior plot até agora. Após o Drew tentar pegar ali a Wendy de refém e dar um tiro no ombro do Tim, o Tim atira e mata o Drew. E na sequência disso eles conseguem arrancar uma espécie de confissão da Sigsbee e que no fim é uma explicação super interessante de tudo que nós vimos desde o primeiro episódio. Esse instituto é mesmo uma espécie de Minority Report. O papel dessas crianças do instituto, da parte de trás, é mesmo invadir a mente das pessoas e premeditar assassinatos sem deixar nenhum tipo de rastro. Só que não por interesse político ou econômico, como nós imaginamos anteriormente, e sim por algo que me deixou de boca aberta, totalmente chocado. O objetivo deles é mesmo salvar o mundo, salvar a humanidade, exatamente como a Sigsbee tinha dito pro Luke lá no início da série. O governo então possui pessoas chamadas precogs, ou pré-cognitivos, que conseguem prever de alguma forma situações onde o mundo acabaria por ações ou decisões de determinadas pessoas, que levariam de alguma forma numa escalada para que isso acontecesse no futuro. Tipo um futuro presidente arrumando uma guerra nuclear que destruiria todo mundo. Com base nisso, o governo americano, esse órgão, envia essas informações para o instituto, que usa os jovens dali, daquela parte de trás, para invadir a mente de pessoas próximas a esses alvos e com isso assassinar sem deixar nenhum tipo de rastro antes que elas possam fazer o que foi previsto. Ou seja, no fim, o instituto de certa forma salva o mundo desde 1950, que é quando ele foi fundado. E aqui, olha a loucura, é exatamente a mesma época que começaram os primeiros experimentos MKUltra, desenvolvidos e realizados pelo governo americano durante a Guerra Fria. Ou seja, o instituto surgiu em função de um projeto MKUltra. E ao longo desse tempo, como comenta a Sigsbee, já salvaram o mundo mais de 500 vezes. Agora, a que custo, né? Isso significa que pelo menos 500 crianças morreram nesse meio tempo. E ela é tão maluca que ela conecta esse raciocínio ao fato de que o próprio Tim matou um jovem para impedir uma chacina no shopping. E que se agora ele fugir com o Luke, ele vai colocar o mundo todo em risco. Que loucura, gente! Que episódio! Já valeu pela temporada toda. E um detalhe muito importante que pode ter passado despercebido nessa última cena é a Sigsbee pedindo ali para pegar um cigarro e não fumando ele. Ela só muda ele de posição e que para mim claramente é algum tipo de sinalizador que ela ativou ali para ser resgatada por aquela equipe fake do FBI dela ali na casa da Wendy. Pô, gente, esse episódio final que se chamará Fight vai ser muito interessante, hein? Eu tô hypadaço, e vocês? Então comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e se você acha que justifica salvar o mundo sacrificando essa porrada de criança. E se você já tinha ouvido falar desses experimentos MKUltra, que também estão relacionados a Stranger Things e a diversas outras séries e filmes. E ainda, se gostou desse vídeo, não esquece de apertar o botão de hypar, isso ajuda demais a que os vídeos cheguem a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.